pastor Marcelo, pastor da congregação aqui em Bagé. Nós estamos nessa caminhada aí pelo breve catecismo. É interessante observar que o breve catecismo, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele tem um fluxo doutrinário. E eu, de forma específica, fiquei com uma parte que está aí das perguntas 13 até a pergunta 19. E essas perguntas, elas tratam um pouco sobre o pacto das obras, o pacto de obras. Esse pacto foi feito com Adão, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 14 e 15. E depois ele fala sobre a queda. E até a pergunta 20 fala um pouco também do pacto da graça. Mas eu quero me deter, pelo menos, em dois assuntos: a queda do homem, e o pacto das obras, e a queda do homem. Então, observe, por exemplo, o que a pergunta 13 nos diz. Os nossos primeiros pais se conservaram no estado em que foram criados? Resposta: os nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Então, as perguntas, elas vão ser direcionadas nesse sentido. Deus fez um pacto com Adão, Adão desobedece, e aí as perguntas vão falando um pouco sobre o que aconteceu naquele momento da revelação bíblica. E, por exemplo, eles definem algo tão importante que às vezes as pessoas não sabem o que é. Eles definem acerca do pecado. O pecado, a pergunta 14 diz: o pecado o que é o pecado? O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Seguindo as perguntas, eles vão nos mostrar o que foi que aconteceu após a queda. E olhe como o breve catecismo, ele traz uma linguagem dura em relação ao ser humano. Ele diz, por exemplo, na pergunta 18, em que consiste o estado do pecado em que o homem caiu? O estado do pecado em que o homem caiu consiste em a culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, essa é a realidade que aconteceu com toda a raça humana, sendo Adão o nosso primeiro representante, ele desobedecendo a Deus, o pecado entra no mundo e agora nós estamos num estado de corrupção e de miséria. Observe essa imagem e você vai perceber o resumo daquilo que eu estou querendo afirmar para vocês. Então, a ligação entre o pecado de Adão e o pecado dos seus descendentes. Então, Adão, o cabeça federal, ele, como sendo o representante chefe dessa aliança, ele herdou a culpa, ou herdamos a culpa dele, desculpa, e isso está baseado em Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Também nós herdamos de Adão essa não só a culpa, mas também a natureza corrupta ou a corrupção dessa natureza. A nossa corrupção nata também consiste a culpa diante de Deus. Herdamos a culpa, e isso é mostrado em um Salmo 51, versículo 5: eu nasci em iniquidade e em pecado concedei-me. Então, em resumo, podemos perceber aí que a queda que acontece, a culpa do pecado de Adão é imputada a todos os homens, então todos pecaram, carecem da graça de Deus, mas também há um mediador. A culpa do pecado dos eleitos foi imputada em Cristo, e logo depois vocês vão ver, ao longo dessas perguntas, essa realidade que a justiça de Cristo é imputada aos pecadores eleitos. Então, se nós podemos resumir essas perguntas, Paulo ele fala isso, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Observe que Paulo aqui argumenta sobre a justificação pela fé, trazendo aquilo que aconteceu lá na criação. E diante disso eu tenho algumas aplicações com base nessas perguntas. Observe como o nosso representante pactual, Adão, por causa da desobediência dele, o pecado entrou no mundo e agora todo ser humano estão nesse estado de pecado e miséria. Então, se nós pudéssemos perguntar qual o problema do mundo, o problema do mundo é o pecado. Então, o problema do mundo não é a educação, o problema do mundo não é a saúde. Tudo isso vai à origem daquilo que é o pecado original. Mas tem uma segunda aplicação que eu gostaria de fazer aos irmãos, que é crer que as Escrituras Sagradas ela é suficiente para a nossa orientação. Se nós não crermos que Adão e Eva existiu verdade, ou que ali a narrativa de Gênesis é só um mito, Paulo aqui em Romanos capítulo 5, ele mostra que a argumentação dele para falar sobre o pecado entrando no mundo e a justificação por meio do segundo Adão, a saber, Cristo Jesus, ele vai na criação. Então nós devemos crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é suficiente para nos ensinar. Você possa desfrutar das leituras do breve catecismo para aprender um pouco mais sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. O pecado entrou no mundo por causa do nosso primeiro representante Adão, mas a graça veio até nós por meio do nosso segundo Adão e por causa dele agora nós temos nossos pecados perdoados. Que Deus abençoe a vida de vocês e vocês possam desfrutar da caminhada no breve catecismo de Westminster. Lembrando que esse breve catecismo ele era ensinado para as crianças do século XVII. Assim, é uma ótima oportunidade, papai e mamãe, de você começar a ensinar essas verdades ao seu filho. Deus abençoe. Um grande abraço.